A própria existência dele como prefeito é um alerta para os Estados Unidos sobre o caminho que o país tem seguido. Há alguns de nós que vêm apontando isso há muitos anos. O convidado de hoje é o ex-deputado Louis Gohmert, que representou o Texas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos por 18 anos antes de servir no Congresso. Ele foi juiz no Texas durante seu tempo em Washington. Ele se tornou um dos defensores mais fortes e francos de Israel, apoiando consistentemente Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Contrário à solução de dois estados, alerta sobre ameaças crescentes do Irã, islamismo radical e irmandade muçulmana. Hoje vamos discutir o apelo de Zohran Mamdani para prender o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o legado do senador Lindsey Graham, o aumento do antissemitismo, a relação dos Estados Unidos com Israel e o que o congressista Gohmert acredita que o Ocidente ainda se recusa a entender. Congressista Louis Gohmert, seja bem-vindo. Ótimo estar com você, Daniel. Obrigado. Congressista, nunca pensei que faria essa pergunta nos Estados Unidos. O prefeito de Nova York chamou Benjamin Netanyahu de criminoso de guerra e quer que ele seja preso se vier à cidade. Como ex-juiz e congressista, qual foi a sua reação a isso? Bem, antes de tudo, eu aceito as pessoas como elas são, e quando alguém diz que é um muçulmano marxista, bem, logo de cara eu sei que essa pessoa é uma completa mentirosa. Porque, como Dostoiévski deixou claro nos anos 1800, quando ele estava refutando os escritos de um idiota chamado Marx, ele disse: o problema do marxismo é o ateísmo. Você não pode ser marxista sem ser ateu. Marxistas são ateus, porque para um marxista, os líderes do governo, aquela fina camada de líderes com todos os outros sendo apenas pessoas de baixo nível, todos eles são ateus. Isso é o que é um marxista. Então é um pouco contraditório dizer que alguém é um muçulmano marxista. Então, logo de cara, antes de eu saber qualquer outra coisa sobre ele, quando eu soube que ele dizia sou um muçulmano marxista, eu já sabia que ele era um mentiroso. E isso coloca em perspectiva qualquer coisa que ele possa dizer depois disso. Faz sentido? Com certeza. Agora, Zohran Mamdani representa um político. Ele é um alerta sobre o rumo que a América está tomando? Acho que a própria existência dele como prefeito é um alerta para a América sobre para onde a América tem caminhado. E há alguns de nós que vêm apontando isso há muitos anos. Fui menosprezado há quase 2 décadas por um canal liberal que prefiro não mencionar. Mas eu ouvi de uma mulher que morava no Oriente Médio e ela disse: você não pode usar os nomes que eu te der porque eles vão saber quem contou sobre eles. Mas temos alguns líderes islamistas radicais que mandam suas esposas grávidas para a América para terem filhos. Depois as trazem de volta e ensinam essas crianças a odiar a América, sabendo que podem voltar como pessoas que odeiam a América e ainda serem cidadãos americanos. E eu levantei essa questão há quase 2 décadas, dizendo que isso era um problema. E havia realmente um complexo de apartamentos tipo hotel, pertencente a uma empresa turca, que ficava ao lado do Central Park, quero dizer, era bem ao lado. E eles faziam propaganda e traziam muitas mulheres muçulmanas grávidas, esposas de líderes muçulmanos, que eram enviadas por seus maridos no último trimestre, e isso custava muito dinheiro. Mas eles garantiam que tivessem um obstetra e faziam questão de que, quando a criança nascesse, ela voltasse para o país muçulmano com um passaporte americano. E desde então não preciso citar os nomes que ela me deu, mas há todo tipo de exemplo. Por exemplo, sabemos que o presidente Morsi, que venceu por uma margem pequena e provavelmente com muita fraude no Egito, ele se tornou presidente e imediatamente começou a destruir a constituição deles. E as massas no Egito eram muçulmanas, mas não queriam um presidente radical islâmico da Irmandade Muçulmana.
E então eles foram às ruas, a maior manifestação da história do mundo, cerca de 30 milhões de pessoas, e a Irmandade Muçulmana se infiltrou. Eles incendiaram uma igreja, algumas igrejas e uma sinagoga, e tentaram culpar os manifestantes pacíficos. Mas Morsi enviou sua esposa 2 vezes para a América para ter um bebê. E por isso sabemos que esse tipo de infiltração está acontecendo. E, a propósito, Daniel, o único cidadão americano de que eu tenho conhecimento que teve sua morte ordenada por um presidente dos Estados Unidos foi ordenado um ataque de drone para eliminá-lo. Eliminaram ele e o filho dele. Alawak era cidadão americano porque os pais dele vieram para cá com um visto de estudante. Ele nasceu, depois o levaram de volta ao Iêmen e ensinaram a odiar a América. Então nós sabemos, eu posso entender por que Obama queria eliminá-lo, porque ele tinha ligações com a Casa Branca. Ele foi fotografado liderando funcionários muçulmanos do Congresso em oração no Capitólio. O governo Bush permitiu que ele participasse de cerimônias de 11 de setembro no Pentágono. Durante todo esse tempo, ele estava trabalhando com nossos inimigos, basicamente como um agente duplo. Eles achavam que ele era um agente duplo, mas acabou que ele era mais um agente triplo. Mas ele era um daqueles caras do tipo turismo de parto para obter cidadania. E também sabemos que Hassan, que foi o atirador de Fort Hood, matou 13 pessoas em Fort Hood. Alawak deixou claro para ele que você não poderia servir no exército dos Estados Unidos e ser um muçulmano verdadeiro. E então ele matou 13 soldados do exército dos Estados Unidos. Esse tipo de coisa vem acontecendo há muitos, muitos anos e nós temos permitido que continue. Então, o undamming é apenas mais do que já vem acontecendo há bastante tempo. Muitos de nós, na verdade, alguns de nós, temos tentado dar o alerta há décadas e agora estamos vendo o resultado de as pessoas não prestarem atenção. É, Agora, você passou quase 2 décadas dentro do Congresso. Quando você percebeu pela primeira vez que o apoio a Israel estava começando a mudar, houve um momento em que você pensou, algo está diferente? sim, mas você sabe, entenda também, Daniel, as convenções da AIPAC em Washington eram enormes, sabe? Mais de 5.000 pessoas. Muitos estudantes vinham de todos os Estados Unidos, e tudo isso era animador ver tantos americanos apoiando Israel. Mas durante todo esse tempo a AIPAC continuou brava comigo, porque sempre que havia uma carta ou algo que eles queriam que os membros do Congresso assinassem, ou havia um projeto de lei, uma resolução apoiando Israel que eles queriam que assinássemos. Eu era totalmente a favor, a menos que tivesse uma linha ali falando sobre querer uma solução de 2 estados. E eu mencionei isso ao primeiro-ministro Netanyahu algumas vezes em visitas privadas. Nunca houve um momento em que Israel cedeu terras tentando comprar a paz. Que a terra não foi usada depois como uma base para atacá-lo. Isso também é verdade, como você sabe, sobre a faixa de Gaza. Quero dizer, esse era Israel. Era praticamente um oásis com israelenses vivendo e prosperando em Gaza. E eu diria que era uma promessa que Deus fez a Abraão. E eles tinham estufas. Eram autossuficientes, produziam seu próprio alimento. Eles tinham empregos. E de repente, e o primeiro-ministro Netanyahu não era o primeiro-ministro naquela época, como você sabe, em 2005, mas eles foram convencidos por amigos, como alguns nos Estados Unidos, líderes nos Estados Unidos e na Europa, e outros dizendo: olha, Israel, olha, se vocês simplesmente fizerem esse ato unilateral em que não recebem nada em troca, então finalmente o mundo verá que vocês realmente querem a paz, que vocês são aqueles que querem a paz. Basta dar todas as terras de Gaza aos palestinos e então o mundo verá. Todos vão amar vocês por isso. E naquela época eu pensava: não, não é assim que isso funciona. Não é desse jeito que as coisas acontecem.
E eu me lembro de imagens no noticiário de israelenses indo embora, chorando, indo embora. Suas casas, suas estufas, seus empregos, a produção, as coisas que eles tinham produzido e construído com as próprias mãos. E eles estavam chorando, eles não queriam ir embora, eles estavam chateados. E todos esses anos depois, há um preço sendo pago. E eu sei, como cristão, acreditando na Bíblia, no livro de Joel, já que meu juramento sempre foi, quando eu estava no Exército, como promotor assistente, como juiz distrital dos Estados Unidos, como presidente de um tribunal de apelações, como membro do Congresso, meu juramento sempre foi para os Estados Unidos, para a Constituição dos Estados Unidos, e por isso eu levei a sério o livro de Joel, onde Deus está dizendo a Joel porque ele vai trazer juízo sobre certos países, e ele diz que um dos motivos é porque eles dividiram a minha terra. Então, eu não queria fazer parte da divisão da terra de Israel e participar de trazer juízo sobre o país que jurei proteger, que era os Estados Unidos. Então, o AIPAC ficava bravo comigo com frequência porque eu dizia: eu ficaria feliz em assinar a carta, ficaria feliz em votar na resolução, mas não se ela contiver apoio para uma solução de dois estados. Eu não posso apoiar isso. E minha amiga Caroline Gluck escreveu um ótimo livro sobre esse exato assunto, e eu fiquei muito grato por ela ter feito isso. E nós também somos muito gratos por você ter feito isso. Os Estados Unidos perderam recentemente o senador Lindsey Graham. Sim, claro, ele era um defensor incondicional de Israel. Como você se lembra dele? Aconteceram coisas nos bastidores com Lindsey, o senador Graham, que as pessoas não sabiam. O que pensa sobre ele? Bem, Lindsay e eu discordávamos em algumas questões, mas concordávamos totalmente no apoio a Israel. E você sabe, mesmo quando tínhamos discordâncias sobre projetos de lei ou questões, é difícil não gostar do cara. Quero dizer, ele era engraçado, ele era enérgico, ele era extrovertido. E eu estava em Washington e eu estava, você sabe, membros da Câmara e ex-membros da Câmara podem entrar no plenário do Senado, podem entrar na sala reservada do Senado. E eu estava na sala reservada do Senado no mês passado e estava conversando com alguns dos meus amigos do Senado e Lindsay estava lá. Enfim, eu disse, Lindsay, você se lembra de alguns anos atrás, quando fui convidado para falar naquele jantar de gala na Carolina do Sul? Isso já acontece há mais de um século. E você, seu trabalho era me apresentar. E Lindsay começou a morrer de rir. Ele era muito divertido. E ele começou a morrer de rir. É, eu me lembro, eu me lembro. Eu disse: Você se lembra do que você disse? Essa é a minha apresentação. E ele morreu de rir. E ele disse: Sim, eu lembro. E outros senadores ficaram perguntando: O que ele disse? O que foi? Eu disse: Ele subiu lá e contou umas histórias hilárias. E então ele diz: Bem, ok. O verdadeiro motivo de eu ter sido chamado aqui é para apresentar Louis Gohmert. Então, tudo o que posso dizer é, e estou parafraseando, existem conservadores, mas Louis Gohmert é um conservador maluco de pedra. Aqui está Louis Gohmert. Todos estavam morrendo de rir e Lindsay estava na cadeira rolando de rir. Ele se lembrou disso, mas ele era uma figura e todo mundo caiu na gargalhada naquele grande salão naquela noite. Mas então, sim, Lindsay e eu compartilhamos alguns momentos divertidos. E também houve momentos em que nós dois realmente tentamos convencer senadores e deputados a apoiarem coisas que seriam úteis para os Estados Unidos. Porque, como você sabe, Daniel, os Estados Unidos nunca poderiam arcar com os custos de montar um posto avançado para nos proteger no Oriente Médio, como temos em Israel um amigo. E por isso é bom ter uma verdadeira república democrática como Israel lá. E, aliás, se me permite, eu odeio falar demais, mas posso continuar, Daniel. Continue. Estamos aqui para te ouvir. Na época em que o governo Obama estava pressionando pelo acordo com o Irã, ah,
Sabe, eu conversei com o primeiro-ministro Netanyahu, que estava extremamente preocupado, mas também visitei outros líderes muçulmanos no Oriente Médio e Norte da África, que também estavam muito preocupados. Eles não queriam que o Irã tivesse uma arma nuclear, e o acordo de Obama com o Irã iria permitir que eles tivessem uma arma nuclear em 10 anos. Isso se o Irã cumprisse completamente o acordo, o que sabíamos que não fariam, assim como a Coreia não cumpriu o acordo que fizeram com Clinton. Então, de qualquer forma, foi simplesmente um acordo terrível. Mas conversando com o presidente do Egito, o presidente El-Sisi, sabe, eles estavam muito preocupados com como líderes islâmicos radicais no Irã tentariam chantagear líderes como os do Egito para fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Se eles conseguissem uma bomba nuclear, isso iria desestabilizar terrivelmente o Oriente Médio, o norte da África e criar enormes problemas para os Estados Unidos. Então, sabe, houve muitas coisas com as quais tivemos que lidar e superar. Nos 8 anos do governo Obama, foram anos difíceis para garantir que Israel, nosso forte aliado, permanecesse forte. Sim, agora 7 de outubro chocou o mundo. Quero saber qual foi a sua reação a isso e por que você acha que isso gerou mais ódio contra Israel em vez de simpatia a longo prazo. Ah, você conhece Nathan Sharansky? Sim, sim. Bem, você leu o livro dele, Defending Identity? Não, não li. Sim, bem, uma vez eu estava conversando com Ron Dermer na recepção do Capitólio, porque eu sabia que ele ajudou Sharansky com o livro dele sobre defender a democracia, e ele disse: Bem, você já leu o livro mais recente dele, Defending Identity? E eu disse: Não, não li. E ele falou: Você realmente precisa ler esse. Então, Daniel, lá ele dá a resposta para a pergunta que você acabou de fazer. E ele diz: a falta de moralidade impede as pessoas de conseguirem distinguir entre o bombeiro e o incendiário, entre o terrorista e alguém agindo em legítima defesa contra um terrorista. E eu acho, Daniel, que essa é a resposta para a sua pergunta. Nos Estados Unidos, nós perdemos completamente o ensino do que é certo e errado moralmente. E tivemos marxistas dos anos 60 e 70 que descobriram isso. Como meu querido e falecido amigo David Horowitz explicou, eles descobriram que não conseguiam realizar nada explodindo prédios, matando pessoas, causando tumultos. Então eles foram para as universidades, conseguiram estabilidade e começaram a ensinar aos futuros professores que o marxismo é ótimo. Não existe moralidade verdadeira, tudo é relativo. E agora estamos vendo os resultados, as consequências de décadas desse tipo de ensino. Eles não conseguem reconhecer a diferença entre um terrorista e alguém agindo em legítima defesa contra um terrorista. E Daniel, aí está a resposta para a sua pergunta. É um colapso moral nos Estados Unidos, de modo que muitos aqui não conseguem reconhecer a diferença. Isso faz sentido. Sim, faz sim. Não, ele é um cara brilhante. E eu passei 2 horas conversando com ele em Jerusalém um dia e foram simplesmente 2 horas maravilhosas. Um cara tão brilhante. Agora, Qual é a principal coisa que os americanos não entendem sobre a aliança entre Israel e os Estados Unidos? Anos atrás, você disse que os Estados Unidos não eram tão bons amigos de Israel quanto deveriam. Ainda pensa assim? naquela época, não éramos o amigo de Israel que deveríamos ser. E especialmente durante os 8 anos de Obama, nós, sabe, ele foi rude com o primeiro-ministro Netanyahu, sabe, e fez ele esperar em outra sala, como se fosse uma criança, até que pudesse aceitar o ponto de vista de Netanyahu sobre as coisas. Quero dizer, e na verdade, você se lembra quando houve uma flotilha que veio da Turquia
e desafiou o bloqueio ao redor da faixa de Gaza, eles estavam tentando impedir que mais foguetes e armas entrassem em Gaza. Você se lembra daquela flotilha e do desastre quando ela desafiou? Bem, acho que as pessoas não perceberam, mas bem antes da flotilha começar, o governo Obama vazou informações sobre Israel ter armas nucleares. Bem, isso pode ser o que você faz com o inimigo. E não estou dizendo que eles têm ou não têm, mas nunca vazamos informações sobre os sistemas de armas de um aliado, especialmente de um aliado próximo, para seus inimigos. E eles vazaram isso para o mundo. E foi, sabe, apenas um aviso para Netanyahu na época. E o mundo viu isso. E viram que havia uma grande cisão entre os Estados Unidos e Israel. E logo depois disso foi quando a flotilha partiu. E como alguém que estudou história a vida toda, se formou em história, tem um diploma em história, eu nunca parei de estudar. Mas é basicamente um truísmo que, quando um inimigo de um país vê o aliado mais forte desse país se afastando dele, isso provoca esse inimigo. Eles acham que é hora de agir. E, na verdade, foi isso que me motivou. Eu estava pensando, ok, o que podemos fazer para mostrar isso ao mundo? Mesmo que o governo Obama esteja mostrando mais favoritismo ao Irã do que a Israel, o que podemos fazer para mostrar ao mundo que, pelo menos no Congresso, nós apoiamos Israel? E então eu pensei, bem, essa é a resposta. Deixe-os ver o Congresso apoiando Israel. Então eu escrevi uma carta, e isso foi no outono de 2010, foi depois da flotilha. E eu consegui, não sei, entre 100 e 200 membros do Congresso para assinar a carta pedindo à presidente Pelosi que convidasse o primeiro-ministro Netanyahu para fazer um discurso em uma sessão conjunta do Congresso. E eu perguntei à presidente da Câmara Pelosi se ela faria isso. E ela disse: bem, você sabe, acho que já era setembro e não havia muito tempo para encaixar isso antes do final do ano. Então, realmente não temos tempo para fazer isso. E olhando para trás, acho que ela estava certa, porque tínhamos um monte de projetos para nomear fóruns e tivemos muitos intervalos que precisávamos fazer. E eu estou sendo sarcástico, é claro, mas de qualquer forma, quando vencemos a maioria em novembro, imediatamente refiz a carta e consegui que muitos republicanos assinassem. Entreguei ao presidente da Câmara Boehner e ele convidou Netanyahu para vir falar. E eu estava realmente emocionado. Como vimos naquela época, no início de 2011, repetidas vezes, membros dos dois partidos se levantavam e aplaudiam o primeiro-ministro de Israel. Isso enviou uma mensagem forte ao mundo. Olha, pode haver problemas no outro extremo da Pennsylvania Avenue, mas aqui no Congresso nós apoiamos Israel. Mas agora, anos depois, vimos esse apoio enfraquecer e vimos marxistas, vimos muçulmanos assumindo posições de poder no Congresso e em todo o país, como na cidade de Nova York, onde o 11 de setembro aconteceu há 25 anos, e por isso não estamos sendo o amigo de Israel que deveríamos ser novamente. É. Agora, como mencionou, você alertou sobre o Irã por anos. Trump foi o primeiro presidente a agir militarmente. O que você percebeu que os outros ignoraram? Bem, eu volto ao acordo com o Irã. Era um tratado, eles chamaram de acordo. Era um tratado porque mudou os termos de outros tratados. Portanto, deveria ter exigido 2/3 do Senado para ratificá-lo. Eles simplesmente ignoraram a Constituição nesse caso. Mas eu estava preocupado, assim como alguns outros, que não estavam sendo feitas inspeções adequadas, mesmo que isso fosse parte do acordo. Então, alguns de nós foram a Viena e se encontraram com os dois principais inspetores.
E eles tinham acabado de assinar um relatório dizendo que o Irã está cumprindo totalmente todos os termos do acordo. Eles não estão enriquecendo o urânio. Então eu perguntei para esses dois caras, eu disse: vocês nunca tiveram permissão para entrar nas três principais instalações militares deles, bem no subsolo, uma delas debaixo de uma montanha. Como vocês puderam assinar um relatório dizendo que eles estavam em total conformidade? Sabe qual foi a resposta, Daniel? Como foi? Eles nos deram um vídeo e o vídeo parecia bom para nós. Então assinamos o relatório dizendo que eles estavam em total conformidade. O que acha disso? Bem, eles não estavam em total conformidade. E felizmente o presidente Trump os cobrou duramente e bombardeou essas instalações. Mas eles ainda não o levaram suficientemente a sério. E eles acham que vão vencer, mas aparentemente não conhecem muito bem o presidente Trump. Ele não vai colocar tropas em solo, mas também não vai deixar que eles continuem aterrorizando as pessoas no Estreito de Hormuz. É. Há anos você alertou sobre o islamismo radical. Os Estados Unidos se recusaram a enfrentar a ideologia por trás do terrorismo. Qual, na sua opinião, é o principal erro que os líderes ocidentais continuam cometendo em relação ao islamismo radical? Bem, por tempo demais, no governo federal e em alguns governos estaduais e locais, eles tiveram programas chamados de programas de aproximação, onde se sentavam juntos, confraternizavam e tinham conversas agradáveis. E eles estavam ignorando o fato de que havia alguns ímãs ensinando ódio contra a América em alguns desses lugares e causando muitos danos. E alguns receberam grandes contribuições de alguns grupos islâmicos e indivíduos. E então eles acham que está tudo bem, isso é ótimo. Olha como isso está indo. E o tempo todo há um movimento da Sharia ficando cada vez mais forte e uma radicalização cada vez maior dentro da própria América. Sabe, não temos problema na América com pessoas que estão aqui e têm total lealdade à nossa Constituição. Mas nós temos um problema. Devemos ter um problema com pessoas que dizem, sabe, ou cujas ações ou palavras deixam claro que não vão seguir a nossa Constituição. E é isso que tem sido ignorado por tempo demais. Após quase 2 décadas em Washington, você está mais otimista ou preocupado com o futuro da América? Bem, eu continuo preocupado, muito preocupado com o futuro da América. Quando fui para o Congresso, não planejava ficar lá por 18 anos, eu era um escoteiro águia. Sempre nos ensinaram que você não deve sair de um lugar sem deixá-lo melhor do que encontrou. E eu continuava querendo sair, sabendo que o Congresso e o país estavam melhores do que quando cheguei lá. E parecia que tantas coisas estavam ficando cada vez piores. Então, saí para concorrer a um cargo no Texas, mais um cargo diferente, mas as coisas não estão boas agora. Temos um presidente muito bom que está tentando mudar as coisas, mas ele precisa de um apoio firme na Câmara e no Senado. E ele precisa de ajuda dos estados e dos governos estaduais, e muitos deles estão pensando que só vão seguir o velho bordão do Congresso para se dar bem, seguir o fluxo. E esse era Sam Rayburn do Texas, o ex-presidente da Câmara por muitos anos. Essa era a frase dele: para se dar bem, concorde com tudo. E eles se dão bem concordando com tudo. E o país continua economicamente, ou melhor, financeiramente, com dívidas demais e com muitos programas que estão financiando a derrocada do nosso governo. Estamos começando a encontrar isso cada vez mais. E eu me lembro de explicar um dia, o ex-senador Phil Gramm estava almoçando com alguns texanos um dia no Capitólio. Eu reclamei com ele e disse: temos outro projeto de lei de alocação de verbas. E tem todo esse dinheiro lá indo para organizações do Partido Democrata que mobilizam os democratas para votar, que ajudam a financiar as atividades deles para atacar os republicanos.
E simplesmente não deveríamos estar financiando todas essas coisas que não são para o bem do governo. E Phil Graham disse, e acho que ele tinha mais sotaque do que eu. E ele disse, Loy, os republicanos sempre alimentam os cachorros que são treinados para nos morder. E então eu pensei, nós fazemos isso mesmo. Muitas vezes nós alimentamos os cachorros que são treinados para nos morder. E nós temos que parar com isso. Temos que começar a fortalecer o que faz dos Estados Unidos um país cada vez mais grandioso. E eu sei que o presidente Trump quer fazer isso, mas precisamos que o Congresso esteja totalmente alinhado também. Deputado Louis Gohmert, te agradeço muito pelo seu tempo e quero agradecer pelo seu apoio firme a Israel. Nem sempre foi a coisa mais popular a se fazer, mas você se manteve firme e nós realmente agradecemos por isso. E desejamos tudo de melhor para você. Se quiser dizer algumas palavras finais, por favor, o espaço é seu. Bem, nós só precisamos ser o melhor amigo que Israel tem, e isso precisa permanecer constante, independentemente do que mais aconteça. E precisamos começar a educar nossas crianças imediatamente sobre o grande amigo que Israel é e como é importante ser amigo de Israel. E não existe absolutamente nenhuma equivalência moral entre um terrorista e alguém que está agindo em legítima defesa. E é isso que Israel está fazendo. Obrigado, deputado Louis Gohmert. Obrigado. Daniel.